Em 1985, a Guerra Fria estava entrando em seus momentos finais. As políticas de abertura e reforma do recém-empossado líder soviético Mikhail Gorbachev marcaram o começo do fim da União Soviética. 1985 também foi o ano do espião, devido à dúzia de casos de espionagem de alto perfil que dominaram as manchetes dos jornais americanos. Um dos espiões presos naquele ano se destaca entre seus colegas. Sua história é notável não apenas pela quantidade de material secreto que ele entregou durante sua curta carreira de espionagem, mas também por quem ele entregou esse material. Jonathan J. Pollard era um analista civil de inteligência no Centro de Alerta Antiterrorista da Marinha dos Estados Unidos da América, em Maryland. Ele entregou o equivalente a 30 arquivos de material ultra-secreto e classificado para Israel durante um período de 18 meses. A revelação de que um judeu americano havia sido recrutado como espião pela inteligência israelense em solo americano gerou uma grande controvérsia e fez com que dois aliados ficassem à beira de uma crise diplomática. A prisão de Pollard marcou o início de uma saga que iria cativar e polarizar opiniões por décadas. Seu encarceramento o transformou em um símbolo de um dos episódios mais controversos da história da inteligência americana. Nascido em 7 de agosto de 1954, Jonathan Pollard era o caçula de 3 irmãos. Seu pai, Dr. Morris Pollard, era um microbiologista renomado. Pouco antes do 8º aniversário de Jonathan, seu pai aceitou um cargo na Universidade de Notre Dame e a família Pollard se mudou para South Bend, em Indiana. Jonathan era uma criança inteligente, sempre com o nariz em um livro. Ele era zombado, intimidado e espancado na escola, o que atribuía ao antissemitismo. Essas circunstâncias levaram seus pais a matriculá-lo em uma escola particular hebraica. A família Pollard era orgulhosamente judia e Jonathan e seus irmãos cresceram em uma forte tradição e cultura judaica. Na nova escola, Jonathan passou a valorizar o judaísmo e formou a base de suas crenças sionistas. Ele presenciou a crise existencial de Israel e a vitória na Guerra dos 6 Dias de 1967. Pouco após seu bar mitzvah, Jonathan visitou o memorial do campo de concentração de Dachau, notório campo nazista da Segunda Guerra Mundial. Essas foram experiências que deixaram marcas duradouras nele e aumentaram seu senso de devoção ao povo judeu e ao Estado de Israel. Não há dúvida de que o jovem Jonathan Pollard era um estudante talentoso. Suas habilidades lhe renderam, em 1970, a oportunidade de participar de um acampamento de ciências no prestigiado Instituto Weizmann. Seu amor por Israel cresceu exponencialmente durante esse período de sua vida, com a mãe de Jonathan tendo que convencê-lo a não fazer Aliyá, ou seja, a não retornar à Terra Santa judaica. Apesar de sua devoção étnica e religiosa, ele era inclinado à travessura, se envolvendo em brigas no acampamento e sendo lembrado por um cientista como um encrenqueiro instável. Após se formar com honras no ensino médio, Jonathan ingressou na Universidade de Stanford. Aqui ele desenvolveu uma fantasia por espionagem e o desejo de se tornar um agente secreto. Ele se gabava para seus colegas de classe dizendo que era um espião trabalhando para o Mossad, a agência de inteligência de Israel. Isso era, claro, uma mentira descarada e apenas um exemplo da compulsão de Pollard em mentir e inventar histórias grandiosas. Ele levou a história tão longe que se chamou Coronel Pollard no anuário da faculdade. Ele se formou em ciência política em Stanford e depois foi aceito na Fletcher School of Law and Diplomacy da Tufts University, em Boston. Lá ele frequentou por 2 anos, sendo reprovado após não concluir várias disciplinas. No entanto, Pollard já havia decidido nessa época que queria seguir carreira na área de inteligência. Pollard se candidatou a uma bolsa de pós-graduação na CIA
e, como parte do processo seletivo, foi obrigado a fazer um exame de polígrafo. No teste, ele admitiu usar tais sticks, haxixe e fumar maconha cerca de 600 vezes na universidade. Por isso, foi recusado para a vaga. Em 1979, Pollard buscou ser analista de inteligência no Escritório de Inteligência Operacional de Campo da Marinha dos Estados Unidos da América em Suitland, Maryland, cargo que exigia autorizações de segurança ultra-secretas e informações sensíveis. Embora Pollard tenha tido que passar por uma extensa verificação de antecedentes, desta vez não foi exigido um teste de polígrafo. A verificação incluiu um pedido a outras agências de inteligência por informações registradas. A CIA, alegando preocupações de privacidade, recusou-se a divulgar dados sobre Pollard, inclusive seu teste de polígrafo. Se tivesse feito isso, essa história poderia ter terminado aqui. Pollard foi aprovado na verificação de antecedentes, conseguiu um emprego e foi alocado no Centro de Informações de Vigilância Oceânica Naval, monitorando o tráfego marítimo. 1 ou 2 meses após iniciar o emprego, Pollard procurou um superior com uma proposta. Ele disse que tinha um contato no governo sul-africano e que poderia usar essa conexão para realizar uma operação contra o então governo do apartheid. Pollard se gabou para seu superior de que seu pai trabalhava para a CIA e era o chefe da estação na Embaixada Americana na África do Sul. Isso, claro, foi outra mentira. O diretor técnico para quem Pollard havia feito a proposta sabia que isso era falso e sugeriu ao chefe da agência que Pollard fosse demitido imediatamente, pois ainda estava no período de experiência. O oposto aconteceu. Pollard foi designado à secreta Força-Tarefa 168, que coletava a inteligência humana para a Marinha. Pollard não tinha a confiança de seus superiores na Força-Tarefa 168, que passaram a questionar sua nomeação. Foi decidido que uma artimanha seria usada para obrigar Pollard a passar por um exame de polígrafo. Disseram que ele seria recrutado como agente para investigar sua relação com a África do Sul, mas antes precisaria passar por um teste de polígrafo. Durante o teste, Pollard agiu de forma estranha, gritando, engasgando e correndo várias vezes ao banheiro entre as perguntas. Pollard estava muito nervoso e, após horas de interrogatório sem sucesso, o examinador precisou desistir do teste. Apesar do teste inconclusivo, o examinador afirmou que Pollard não deveria atuar como agente duplo ou ter acesso a informações sensíveis ou ultra-secretas. Assim, o diretor de inteligência naval, contra-almirante Sumner Shapiro, decidiu transferir Pollard para um novo cargo onde não precisasse de autorização de segurança top secret ou informações compartimentalizadas sensíveis. Apesar de ter autorização secreta, Pollard não era confiável. Ele via sua autorização de segurança como símbolo de status e a ostentava como distintivo de honra. Ele voltou a se fazer de vítima profissional, culpando a Marinha por ser antissemita e por tê-lo colocado de lado por esse motivo. Ele apresentou uma queixa ao seu empregador e, efetivamente, entrou em guerra com a Marinha. Eventualmente, e após ameaçar com uma ação judicial, Pollard teve sua autorização de segurança restaurada em 19 de janeiro de 1982. Essa reintegração, feita a contragosto, estava sujeita a monitoramento e relatórios trimestrais por parte de seu gerente direto. Os relatórios afirmavam que Pollard tinha desempenho exemplar e contribuía de forma valiosa para a missão do NRCS. Após mudanças de pessoal, o monitoramento e os relatórios foram interrompidos. Em 1981, Pollard conheceu Ann Henderson, uma mulher atraente e inteligente de 21 anos de Nova York, que trabalhava na sala de imprensa da Associação Nacional do Rifle. Os dois logo se apaixonaram e, em 1982, passaram a morar juntos em um apartamento em Arlington, Virgínia. Em seguida, houve uma série de outros sinais de alerta que foram ignorados ou não percebidos pela Marinha. Isso incluiu Pollard enfrentando dificuldades financeiras e quase sendo despejado por falta de pagamento do aluguel. Após se mudarem para DuPont Circle, Washington, Distrito de Colômbia, em 1982, Pollard e Ann
usavam maconha e cocaína com frequência em festas. Em outro momento, Pollard se candidatou a uma vaga recém-aberta na Marinha. Ele chegou atrasado e desarrumado à entrevista, alegando que sua namorada Anne fora sequestrada pelo exército republicano irlandês e que passou o fim de semana negociando sua libertação em Washington. Nem preciso dizer que Pollard não conseguiu o emprego, mas o incidente nunca chegou à cadeia de comando. Se esses incidentes não foram devidamente relatados ou simplesmente atribuídos a excentricidades pessoais, Pollard subiu na hierarquia burocrática e era visto como analista inteligente e dedicado. Porém, J. Pollard estava insatisfeito e cada vez mais preocupado com a segurança de sua terra natal, étnica, Israel. Desde sua criação em 1948, Israel enfrentou o desafio de estar cercada por inimigos. Embora vários presidentes dos Estados Unidos da América chamassem a relação com Israel de amizade especial, Pollard achava que seu país natal não fazia o suficiente para proteger o aliado. As relações amistosas entre Israel e os Estados Unidos sofreram um revés em junho de 1981, quando a Força Aérea de Israel executou um ataque coordenado contra Osirak, no Iraque, uma instalação de reator nuclear. A operação foi um sucesso, neutralizando totalmente as capacidades nucleares de Saddam Hussein. Mesmo assim, Estados Unidos da América e outros países viram a ação como violação do direito internacional. Por um período após esse evento, a inteligência dos Estados Unidos começou a reter certas informações de seu aliado israelense, por medo de que ele agisse de maneira semelhante. Levaria 2 anos para que os países restabelecessem formalmente seus canais estratégicos de comunicação com o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, assinando um acordo com Israel sobre a troca bilateral de informações em 1983. Pollard acreditava que os Estados Unidos da América não cumpriam o acordo e retinham informações sobre a segurança nacional de Israel. Ele considerou suas opções e ficou dividido entre, por um lado, imigrar para Israel, levando consigo as informações que pudesse carregar, ou, por outro lado, permanecer como analista nos Estados Unidos e usar sua autorização de segurança para fornecer material confidencial para Israel. Nem é preciso dizer que ele optou pela segunda opção, que ainda tinha o benefício adicional de permitir que ele vivesse sua fantasia de ser um agente secreto. Logo, as circunstâncias permitiriam que Jonathan Pollard perseguisse seu objetivo. Em 18 de abril de 1983, um homem-bomba levou um caminhão com explosivos à Embaixada dos Estados Unidos da América em Beirute, matando 63 pessoas. 6 meses depois, em 23 de outubro de 1983, um terrorista do Hezbollah levou um caminhão com trinitrotolueno ao complexo da Unidade Anfíbia dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América, no Aeroporto Internacional de Beirute. A explosão matou 220 fuzileiros navais, 21 militares e feriu mais de 100 pessoas. Em resposta a esses ataques, o Serviço de Investigação Naval criou uma nova unidade de inteligência chamada Centro de Alerta Antiterrorista, ou Centro de Alerta Antiterrorista. Pollard foi transferido por 6 meses para o Centro de Alerta Antiterrorista e, em 14 de outubro de 1984, tornou-se funcionário permanente. O Centro de Alerta Antiterrorista foi criado para se conectar a todos os comandos de inteligência militar dos Estados Unidos da América. Pollard passou a ter acesso quase ilimitado a informações altamente confidenciais dos bancos de dados da CIA, Agência de Segurança Nacional FBI e outros. Ele recebeu um cartão de mensageiro que permitia transportar materiais confidenciais por Washington, Distrito de Colômbia, sem medo de revista. Para um aspirante a agente duplo, Pollard não poderia ter escolhido lugar melhor. Foi por essa época que Pollard foi contatado por um amigo dele, Stephen Stern. Stephen era um rico corretor de ações de Nova York. Os dois homens discutiam oportunidades de negócios e a situação em Israel. Durante uma dessas conversas, Stephen mencionou a Jonathan que havia participado de uma conferência onde ouviu um palestrante chamado Coronel Avien Sela.
O coronel estava fazendo doutorado em Nova York na época e Stern queria fazer uma apresentação. Pollard sabia exatamente quem era o coronel Sela, um herói de guerra israelense e um ícone nacional. Ele era, na verdade, o piloto de caça que liderou o ataque de 1981 a Osirak e também ganhou fama por abater até 90 caças MiG sírios na guerra de 1982 no Líbano. Pollard percebeu na hora que era sua chance de oferecer serviços a Israel. Ele aceitou o convite com gratidão e correu para contar à namorada Anne sobre a boa reviravolta. Pollard havia recém-iniciado seu trabalho na Centro de Alerta Antiterrorista, quando, numa noite, foi chamado pelo coronel Seller. Os dois marcaram de se encontrar no Hotel Hilton de Washington em maio de 1984. Apesar das conquistas militares, Avian Sela não era agente controlador de espiões. Ele não tinha experiência em inteligência ou espionagem, mas sabia que era um assunto potencialmente delicado. Através de um contato civil no consulado de Israel em Nova York, Avian Sela procurou a LACAM, agência israelense responsável por coletar inteligência científica. Essa era uma agência muito menor em escala e alcance do que os centros de inteligência mais conhecidos de Israel, o Mossad e o Shabak. No entanto, ela era chefiada por um dos principais mestres da espionagem de Israel, Rafael Rafi Eitan, famoso por seu papel na captura do notório líder nazista Adolf Eichmann. Eitan deu sua bênção a Sela para que a reunião acontecesse, mas aconselhou que ele prosseguisse com cautela. Quem se apresentava espontaneamente precisava ser tratado com cautela. Quem diria? Pollard podia ter sido infiltrado por uma das agências rivais de inteligência. Ainda que não fosse, as consequências caso Israel fosse descoberto seriam enormes. Só de considerar espionar seu aliado mais próximo já seria catastrófico. Jonathan Pollard e Avian Sela se encontraram pela primeira vez em 24 de maio de 1984. Eles rapidamente perceberam afinidade pelo amor a Israel e preocupação com o país. Pollard logo contou a Sela sobre as informações que acessava no trabalho, o que surpreendeu Sela. Para testar, Sela pediu uma amostra desses dados. Para o próximo encontro, Sela avisou que ligaria para Pollard e mencionaria uma letra hebraica. Isso indicava a Pollard qual dos vários telefones públicos próximos à sua casa ele deveria usar, já que cada um tinha sido designado com uma letra específica. Uma semana depois, Pollard e Sela se encontraram novamente no Hotel Hilton, mas então viajaram juntos para um parque ao lado da biblioteca de pesquisa Dumbarton Oaks, em Georgetown. Pollard trouxe uma pasta com material confidencial, incluindo 3 volumes sobre as forças terrestres da Arábia Saudita e um estudo de logística terrestre. Mas o que selou o acordo foi quando Pollard tirou fotos de satélite do local de Osirak após a operação israelense. Seller ficou impressionado. Ele nunca viu o resultado do trabalho que lhe deu fama. Qualquer dúvida que ele tinha sobre Pollard evaporou imediatamente. Uma terceira reunião foi marcada para 21 de julho de 1984 no Holiday Inn, em Chevy Chase, Maryland. Dessa vez, Pollard trouxe 2 malas grandes lotadas de documentos confidenciais e ultra-secretos. Seller e Pollard foram juntos de carro alugado até uma casa na rua Deborah, em Potomac, Maryland. Essa era uma casa pertencente a Ilan Ravid, o adido para assuntos científicos da Embaixada de Israel em Washington. Os documentos que Pollard trouxe, marcados como top secret ou informações compartimentalizadas sensíveis e que deveriam ser devolvidos ao escritório até segunda de manhã, foram fotografados e devolvidos. Na reunião, Pollard soube que teria que ir a Paris em novembro para encontrar o responsável pela operação. A compensação a Pollard foi discutida e ficou decidido de forma vaga que ele receberia o equivalente ao seu salário anual no NRS de $1.000 mensais.
Nesse ponto, Pollard e Anne já eram noivos. Essa foi a desculpa para sua viagem a Paris. Anne acompanharia Jonathan, com o casal se passando por pombinhos de férias para comprar um anel de noivado e celebrar o casamento que se aproximava. Pollard nunca poderia ter bancado a viagem e o anel de noivado com seu salário federal. Então ele inventou um tio rico fictício, a quem chamou de Joe Fisher. O tio Joe não pôde comparecer ao casamento e, por isso, generosamente pagou as férias do casal, além de um caro anel de noivado de safira e diamante. Pollard foi instruído a esconder de Anne o real motivo da viagem, mas isso já era tarde demais. Apesar de garantir a Scylla que Anne nada sabia, Pollard contava a Anne todos os detalhes de sua nova vida como agente duplo. O casal viajou para Paris em novembro de 1984. Eles ficaram no luxuoso Paris Hilton International Hotel e jantaram em restaurantes caros, tudo por conta dos israelenses. Pollard também foi apresentado a Yosef Yossi Iegor, que ele descobriu depois ser o adido científico do consulado israelense na cidade de Nova York. Enquanto os homens discutiam o planejamento e tarefas por 3 dias, Anne fazia passeios de compras, inclusive do anel de noivado. Depois que os negócios foram resolvidos, Lacombe patrocinou uma viagem de 3 semanas pela Europa para Pollard e sua noiva. De volta aos Estados Unidos da América com muito dinheiro e apaixonados, Jonathan e Anne gastaram tudo em comida, bebida e drogas. Nos 18 meses seguintes, a espionagem de Pollard acelerou. Ele entregou aos israelenses pilhas de material confidencial roubado de seu escritório em Switzerland. Toda sexta-feira, Pollard enchia sua pasta com materiais confidenciais e os levava para seu Ford Mustang 1980, às vezes, fazendo isso várias vezes por dia. Depois, ele transferia os documentos para malas, muitas vezes enquanto estava estacionado em um lava-rápido próximo. Pollard se reunia com Sela e agentes da LACAM 2 vezes por semana. As reuniões passaram para o apartamento da secretária da Embaixada de Israel, Edith Erbe, próximo à própria embaixada. Pollard também se reunia com Iago no último sábado de cada mês, no apartamento de Erbe para receber listas de documentos extras e discutir o valor da entrega anterior. A principal informação que Israel buscava dizia respeito às capacidades militares e nucleares do Paquistão e dos vizinhos árabes de Israel. Os israelenses queriam saber sobre a ajuda que esses países recebiam da União Soviética. Pollard e seus controladores agiram com imprudência. Eles não adotavam práticas padrão de espionagem, como despistar perseguidores ou usar pontos mortos para trocar informações. Eles assumiram que ninguém suspeitaria que israelenses recrutaram um espião americano e estavam certos. Em janeiro de 1985, Pollard retornou ao escritório após o expediente para retirar caixas com documentos secretos. Como tinha um cartão de mensageiro, o segurança não o questionou e ainda colocou um calço para evitar que a porta se fechasse enquanto Pollard ia ao carro. Máquinas Xerox foram instaladas no apartamento israelense para copiar os documentos sensíveis que Pollard precisava devolver ao escritório. Com a intensificação da operação, Rafi Eitan decidiu substituir o coronel Siller por um agente experiente em liderar espiões. Entrauzi. Yaakov Nimrad era um traficante internacional de armas e especialista em espionagem. Ele tornou-se o novo controlador de Jonathan Pollard. No verão de 1985, Jonathan e Anne viajaram novamente ao exterior, agora para Israel. Pollard ficava mais ansioso a cada encontro com seus controladores em Tel Aviv. Afinal, era o ano do espião. Espiões americanos e agentes duplos eram capturados por toda parte. Os membros da quadrilha de espionagem Walker foram presos em maio de 1985. Pollard temeu ser o próximo. Ele ficou arrasado ao saber que Rafi Eitan pretendia continuar a operação por mais 10 anos. Para convencer um Pollard nervoso a aceitar, sua compensação aumentou para $2.500 mensais. Ele também recebeu a promessa de um passaporte israelense e foi informado de que, para garantir sua aposentadoria futura em Israel, $30.000 americanos
seriam depositados anualmente em uma conta bancária suíça pelos próximos 10 anos. Ele também não precisava se preocupar com seu casamento, que se aproximava em Veneza, e a lua de mel na Europa, pois isso também seria pago. Por fim, Pollard recebeu garantias de que seria protegido caso fosse descoberto. Afinal, Israel e os Estados Unidos da América eram aliados próximos e uma pequena questão de espionagem entre amigos não era nada que um pouco de diplomacia discreta não pudesse resolver. Mais tranquilos e com cifrões nos olhos, Jonathan e Anne foram para Veneza, onde se casaram em 9 de agosto de 1985. Eles então aproveitaram uma lua de mel luxuosa pela Europa e Londres, retornando aos Estados Unidos como marido e mulher algumas semanas depois. Jonathan Pollard logo voltou a roubar todo o documento secreto que encontrava. Mesmo sabendo que deveria ser discreto, Pollard não resistia a contar histórias exageradas aos colegas. Em uma ocasião, ele inventou outra história sobre Anne ter sido sequestrada, dessa vez em uma feira de armas, e que ela estava sendo mantida como refém em um motel próximo. A outro colega, Pollard disse que foi preso em Damasco e torturado pelos sírios. Ele se gabava de ter um diploma em matemática avançada e continuava-se a inventar a falsa história de que seu pai trabalhava para a CIA. Seu desempenho no trabalho começou a cair, e isso, combinado com suas mentiras persistentes, resultou em Pollard recebendo uma advertência verbal. Ele gostava de exibir sua autorização de segurança para impressionar quem quisesse ouvir. Em várias ocasiões, Pollard entregou documentos confidenciais para pessoas do seu círculo social. Isso incluía cópias de análises econômicas e políticas que ele entregou a 2 amigos consultores de investimentos. Ele queria entrar no comércio de armas como Uzi. Ele tentou passar materiais secretos para Kurt Lobeck, jornalista freelancer da Guerra Soviético-Afegã, tentando recrutá-lo para um esquema de tráfico de armas. Com sua postura descuidada e fanfarronice constante, a sorte de Pollitt em passar despercebido não duraria muito. Na sexta-feira, 8 de novembro de 1985, um colega de trabalho viu Pollard retirando documentos marcados como Top Secret, Sensitive Compartmented Information do escritório. Isso não deveria ter gerado suspeitas, considerando o cartão de mensageiro de Pollard, mas um colega ouviu Pollard mais cedo dizendo que destruiria os documentos solicitados por engano. Poucos minutos depois, o colega viu Pollard entregando o mesmo maço de documentos à esposa Anne no estacionamento. Esse incidente foi relatado na cadeia de comando, chegando eventualmente às mesas dos investigadores do Núcleo de Inteligência e Segurança e do FBI. As preocupações de Pollard se confirmaram. Após o caso de espionagem Walker Whitworth, a segurança e a conscientização na inteligência militar e naval foram reforçadas. Pollard também demonstrou interesse incomum em assuntos do Oriente Médio, mesmo atuando na coleta e análise de inteligência nas Américas e Caribe. Ele agia de forma errática e sua performance piorava constantemente. Ele normalmente parecia um funcionário insatisfeito. O FBI ficou preocupado o suficiente para iniciar uma investigação. Autorizaram instalar câmeras ocultas no entorno do cubículo de Pollard. Ele foi vigiado o tempo todo e seguido ao sair do escritório. O investigador interno do Núcleo de Inteligência e Segurança, Ronald Olive, também foi designado para o caso. A vigilância só teria valido se alguém estivesse monitorando as imagens na manhã de 15 de novembro de 1985. As câmeras ficaram sem monitoramento por 3 minutos, tempo em que Pollard colocou cerca de 3.000 páginas confidenciais em sua pasta. Mesmo assim, os investigadores sabiam que Pollard tentaria sair do escritório na segunda-feira seguinte com mais documentos confidenciais. Era então que planejavam agir. Na segunda-feira, 18 de novembro de 1985, planos estavam em andamento para interceptar Jonathan Pollard ao final do expediente. Ele foi visto nas câmeras escondidas embalando um pacote de documentos confidenciais. Ao se aproximar do carro com o pacote, foi interceptado por 2 agentes do FBI.
Sem provas suficientes para prender Pollard, os investigadores precisavam que ele colaborasse voluntariamente. Pediram que ele voltasse para responder perguntas. Parecendo confuso, Pollard achou melhor não recusar e concordou em voltar para dentro. Depois houve uma entrevista que se estendeu até a noite. Pollard sempre respondia e nunca admitia nada. A versão dele era que, na verdade, queria uma segunda opinião sobre os documentos confidenciais de um amigo analista que trabalhava para outra agência de inteligência dos Estados Unidos da América. Agentes do FBI tentavam convencer Pollard a permitir uma busca em seu apartamento. Sem mandado, dependiam totalmente da cooperação de Pollard. Com o passar das horas, os investigadores viram que não poderiam manter Pollard por muito mais tempo. Ele não estava preso e podia sair a qualquer momento. Ele também não cedia em sua postura de negação e evasão. Ele tinha um encontro marcado naquela noite com o coronel Seller e sua esposa para jantar. Pollard pediu para avisar Anne que estava atrasado. Foi o que ele fez, dizendo para Anne pelo telefone ir sem ele e que ela deveria levar o cacto, sabe? Aquele que eles tinham comprado para o aniversário do amigo deles, e para não esquecer o álbum de casamento. Isso era Pollard dando à sua esposa Anne um código previamente combinado para avisá-la de que ele estava em apuros. Esse era o sinal para que ela removesse ou destruísse qualquer documento confidencial que estivesse sendo guardado no apartamento deles. Do outro lado da linha, Anne desligou rapidamente e começou a agir. Ela encheu uma mala com todos os documentos que achou no apartamento e pediu a um vizinho para guardá-la por enquanto. Ela entrou em contato com Seller e contou a ele que Jay estava com problemas. O coronel Seller não pretendia ficar e pegou o primeiro avião de volta para Israel. Jonathan e Anne teriam feito bem se tivessem feito o mesmo. Nos escritórios da Centro de Alerta Antiterrorista, os investigadores pausaram a entrevista. Quando Pollard estava voltando do banheiro, ele esbarrou no agente especial da Núcleo de Inteligência e Segurança Olive. Usando sua melhor abordagem de policial bonzinho, Olive sugeriu a Pollard que ele concordasse com uma busca superficial em seu apartamento. Afinal, ele não escondia nada, certo? Melhor dissipar a nuvem de suspeita que pairava sobre sua cabeça do que arriscar uma investigação longa. Jonathan Pollard concordou relutantemente. O agente Olive e os dois agentes do FBI foram imediatamente ao apartamento de Jay Pollard. Ele contava que Anne tivesse escondido qualquer evidência incriminadora. Ela chegou alguns minutos depois. Ofegantes após esconderem a mala de documentos com o vizinho, Jonathan e Anne sentaram-se no sofá, enquanto investigadores vasculhavam seu apartamento. Devem ter ficado mortificados quando cerca de 60 documentos confidenciais foram encontrados em uma caixa sob roupas sujas no armário do quarto. Jay Pollard sempre tinha resposta para tudo. Ele era um analista dedicado, trabalhava muitas horas e levava documentos confidenciais para casa após o expediente. Apesar das experiências anteriores, Pollard aceitou fazer um teste de polígrafo. Em uma reviravolta bizarra dos acontecimentos, o FBI se retirou do caso naquele momento, dizendo ao Núcleo de Inteligência e Segurança para lidar com a situação internamente. Após a saída do agente Olive e dos outros do apartamento dos Pollard, Jay e Anne correram para uma cafeteria 24 horas próxima para se reagrupar e planejar o próximo passo. Tentaram ligar para o porão de AVM, mas Yosef Yager atendeu. Ele disse a Jonathan para atrasar os investigadores por 72 horas e desligou. Pollard supôs que esse era o tempo para executar o plano de resgate. Mas como ele estava enganado, no dia seguinte, terça-feira, 19 de novembro, Jonathan Pollard tentou evitar o teste do polígrafo dizendo que estava doente. Convencido a fazer o teste, Pollard foi ao escritório querendo falar primeiro com o agente Olive. Apesar de incomum, decidiram que o agente Olive entrevistaria Pollard. Inicialmente, ele dizia que os documentos levados tinham relação com contrabando de armas para o Afeganistão via África do Sul. Segundo Pollard, os documentos foram entregues ao jornalista freelancer Kurt Lobeck. O agente Olive não acreditou, mas deixou Pollard continuar falando. Primeiro, ele negou receber compensação, mas depois admitiu ganhar $2.500 americanos por mês pelos esforços.
O agente Olive interrompeu a reunião para avisar ao FBI sobre um caso completo de espionagem. Quando a reunião recomeçou com um agente do FBI presente, Jay Pollard assinou uma confissão de 11 páginas detalhando seus crimes. A confissão era uma mistura de meias-verdades e mentiras descaradas, sem citar os israelenses. Os investigadores precisavam de mais provas para prender. A entrevista foi suspensa para a noite e Pollard foi levado para casa. Ele e Anne foram vigiados, mas não rigorosamente, como se viu. Pollard despistou os vigilantes e foi a um telefone público próximo naquela noite. Após tentar sem sucesso falar com Iago, ele buscou a embaixada de Israel. Ele ansiava por notícias do plano de resgate dele e Ana. Enquanto isso, os investigadores receberam uma dica sobre a mala cheia de documentos confidenciais, que foi rapidamente recuperada e depois revistada. Como o destino quis, a entrevista de Pollardo nunca seria retomada. Anne estava sofrendo de um problema de saúde e deveria passar por um procedimento simples no hospital no dia seguinte. Jay e Anne decidiram fugir. Eles esperaram 72 horas, mas os israelenses não fizeram contato. Na manhã de quinta-feira, 21 de novembro, Jonathan e Anne colocaram suas malas já prontas no carro e saíram do prédio onde moravam, conseguindo mais uma vez escapar da vigilância do FBI. Jonathan ligou para a embaixada israelense de um telefone público e soube que, se escapasse da vigilância do FBI, poderia receber refúgio lá. Após o procedimento de Anne no hospital naquela manhã, o FBI seguiu o Mustang de 1980 de Jonathan quando ele deixou o local. Eles presumiram que ele voltaria para o apartamento deles, mas em vez disso, Pollard levou os investigadores a uma perseguição desenfreada pela cidade, indo para cá e para lá, numa tentativa de despistar a vigilância. Eventualmente, Pollard entrou com o carro em um complexo. Os agentes ficaram atônitos ao ver Pollard entrar na embaixada de Israel. Naquele momento, eles não sabiam para qual potência estrangeira Pollard passava informações, suspeitando de soviéticos ou países árabes, mas nunca imaginaram que fosse um aliado próximo. Os agentes assistiram impotentes ao portão da embaixada fechar atrás do carro de Pollard. Eles viram Pollard sair do carro e houve uma troca de palavras entre ele e um guarda. Com o passar dos minutos, policiais e agentes do FBI ocuparam a área externa da embaixada. Mas então Pollard, desesperado, voltou ao carro e deu meia volta. Quando ele saiu para a rua, foi imediatamente detido e levado sob custódia. Jonathan J. Pollard acabava de se juntar ao grupo de espiões que foram deixados de lado. Ele foi levado para um escritório local do FBI próximo. Anne ainda não havia sido implicada em nenhuma irregularidade e, por isso, estava livre para ir embora. Chorando histericamente, ela foi levada de volta ao seu apartamento. Ela foi presa no dia seguinte, depois que a situação envolvendo a mala veio à tona. A notícia das prisões logo se espalhou e o público americano ficou atônito. Mais um agente duplo havia sido descoberto no chamado Ano do Espião. O cenário estava pronto para um período de tensão entre Estados Unidos da América e Israel. Nos 3 primeiros dias após a prisão de Pollard, Israel manteve um silêncio estranho. Para desgosto do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, os israelenses retiraram Yossi Yagur e Ilan Havid da embaixada para evitar interrogatório. O público americano já conhecia espiões soviéticos, mas, como um pequeno aliado do Oriente Médio conseguiu infiltrar-se na inteligência dos Estados Unidos da América, a questão sobre se pessoas com dupla nacionalidade deveriam ser autorizadas a trabalhar na segurança nacional dos Estados Unidos da América era intensamente debatida. O Ministério das Relações Exteriores de Israel só divulgou um comunicado em 24 de novembro de 1985. Tudo o que foi dito era que qualquer ato de espionagem contra os Estados Unidos estava em total contradição com a política de Israel. Houve uma promessa de cooperação, com o primeiro-ministro israelense Shimon Peres prometendo devolver qualquer material confidencial que tivesse sido recebido de Pollard. Fora isso,
a liderança de Israel permaneceu em silêncio. Nesse período, a inteligência dos Estados Unidos da América tentava descobrir há quanto tempo Pollard espionava e quais danos ele causou. Quando Israel quebrou o silêncio dias depois, afirmou que Pollard agiu em uma operação secreta sem o conhecimento ou consentimento dos principais líderes políticos israelenses. Com as tensões em alta, os Estados Unidos da América exigiram mais respostas. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América enviou uma delegação a Israel, onde os envolvidos no caso Pollard foram entrevistados em local secreto, perto de uma base militar em Tel Aviv. Aos entrevistados, foi prometida imunidade contra processos judiciais em troca de um depoimento completo. Os israelenses devolveram só 163 documentos de Pollard, uma pequena fração do total. De volta aos Estados Unidos da América, Jonathan Pollard sentia-se desamparado e abandonado. Como as provas contra ele agora eram esmagadoras e ele já havia admitido parcialmente sua espionagem, ele decidiu que sua melhor opção era cooperar totalmente com as autoridades na esperança de receber clemência. Após consultarem seus advogados, Jay e Ann Pollard decidiram fazer um acordo judicial. Em 4 de junho de 1986, Jonathan Pollard declarou-se culpado de conspiração para espionagem, ciente de que a pena máxima era prisão perpétua e multa de $250 mil. Ann se declarou culpada de conspiração para receber propriedade do governo desviada e de ser cúmplice na posse de documentos de defesa nacional. Após isso, foi marcada uma data posterior para a audiência de sentença. Jonathan foi preso, enquanto Anne foi liberada sob fiança por questões médicas. Os 2 acordos de confissão firmados entre os promotores e os Pollards registraram o compromisso do governo dos Estados Unidos da América de não buscar a pena máxima de prisão perpétua. Entre essas condições estava que Jonathan Pollard concordou em se submeter a um interrogatório completo e avaliação de danos e, crucialmente, que ele e Anne não falariam publicamente sobre o assunto sem a permissão prévia do diretor de inteligência naval. Durante seu extenso interrogatório, Pollard foi o primeiro a citar Avian Sela como envolvido. Além de espionar para Israel, Pollard também admitiu ter repassado informações confidenciais, embora em escala comparativamente menor, a autoridades de outros governos estrangeiros, incluindo a África do Sul do Apartheid. No período que antecedeu a audiência de sentença, a defesa e a promotoria trocaram vários memorandos para auxiliar o juiz Aubrey Robinson na decisão da sentença. Em uma atitude polêmica, Pollard apresentou um memorando de 61 páginas alegando ter espionado para salvar Israel e prejudicar a União Soviética. Ele negou ter virado espião por dinheiro, afirmando que foi motivado pelo antissemitismo constante em sua vida diária. Em 19 de janeiro de 1987, o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Caspar Weinberger, apresentou um memorando confidencial detalhando os danos que Pollard causou à segurança nacional dos Estados Unidos da América. No que ficou conhecido como Memorando Weinberger, foi enfatizado o enorme volume de material que Pollard levou em 18 meses, suficiente para encher uma sala de 6 por 6 por 10 pés. Weinberger ressaltou o perigo de compartilhar informações confidenciais, mesmo com aliados, já que terceiros podem ter acesso a elas. Alguns acreditam que Israel reutilizou informações de Pollard, repassando-as à União Soviética em trocas de prisioneiros e para permitir a imigração de judeus soviéticos para Israel. Poucas semanas antes da sentença, Pollard aceitou ser entrevistado por Wolf Blitzer, então jornalista do Jerusalem Post. Em 15 de fevereiro de 1987, o artigo de Wolf Blitzer, Pollard, não um trapalhão, mas o mestre espião de Israel, foi publicado no Washington Post. O artigo incluía detalhes de materiais confidenciais que Pollard havia revelado a Israel, incluindo fotos de satélite da sede da Organização para a Libertação da Palestina na Tunísia
e informações sobre as capacidades militares de várias nações árabes. Isso violou o acordo judicial dele e indignou os promotores. No entanto, eles optaram por não apresentar documentos ao tribunal informando sobre a quebra do acordo judicial por parte de Pollard. Para piorar, Anne foi entrevistada por Mike Wallace no programa 60 Minutos da Columbia Broadcasting System em 1º de março de 1987. Isso foi apenas 3 dias antes da audiência de sentença. A entrevista que Anne e Jonathan pretendiam usar para conquistar a simpatia do público e justificar suas ações teve um efeito totalmente contrário. Após entrevistar Blitzer, o secretário de defesa Weinberger apresentou um memorando suplementar resumindo sua opinião sobre o dano causado por Pollard. Ele disse: "É difícil para mim, mesmo neste chamado ano do ápice, conceber um dano maior à segurança nacional do que aquele causado pelo réu, considerando a abrangência, a importância crítica para os Estados Unidos e a alta sensibilidade das informações que ele vendeu para Israel." No dia 4 de março de 1987, Jonathan Pollard foi condenado à prisão perpétua e a 5 anos de prisão. A sentença de Pollard gerou controvérsia, pois muitos consideraram que o governo dos Estados Unidos da América descumpriu o acordo de confissão ao buscar prisão perpétua. Muitos se chocaram com a severidade da sentença, já que outros espiões dos Estados Unidos da América que atuaram para a União Soviética receberam punições bem mais leves. Na verdade, os promotores haviam acordado com Pollard apresentar ao tribunal a natureza, extensão e valor de sua cooperação na investigação. Ainda assim, os promotores recomendaram ao tribunal que impusesse um período substancial de encarceramento e uma multa em dinheiro. Sempre permaneceu a critério do juiz impor uma sentença que nunca poderia ser limitada por qualquer acordo de confissão. Na mídia, as opiniões dos simpatizantes e críticos de Pollard abrangeram todo o espectro, retratando-o ora como um herói altruísta, ora como um criminoso que buscava a autopromoção. No livro Erro Judiciário de Mark Shaw, o autor enfatizou a desproporcionalidade da sentença de Pollard, retratando-o como um analista naval inteligente, porém desesperado e excessivamente idealista. Em O Cavalo de Caça, a verdade por trás do caso do Spa de Jonathan Pollard, Elliot Goldberg afirmou que Pollard foi bode expiatório em um grande esforço dos Estados Unidos da América para ocultar acordos com Saddam Hussein e seu arsenal químico. Em contraste, o agente Ronald Olive, o investigador do Núcleo de Inteligência e Segurança, que desempenhou um papel fundamental na descoberta da espionagem de Pollard, escreveu em seu livro Capturando Jonathan Pollard que ele era ganancioso, arrogante e não demonstrava arrependimento, sendo o dano que causou incalculável e colossal. Após a sentença, Pollard foi transferido por várias prisões nos Estados Unidos até ser levado para o Complexo Correcional Federal de Butner, na Carolina do Norte. Lá ele cumpriu quase toda a sentença. Anne Pollard cumpriu 3 anos e meio dos 5 anos de sentença e foi libertada em liberdade condicional por problemas de saúde. Após ser libertada, imigrou para Israel. Mesmo fazendo campanha pela libertação do marido, ela recebeu inesperadamente os papéis do divórcio de Jonathan, que buscava a separação alegando deterioração irreversível do casamento. Pollard logo se casou com Esther Elaine Zeitz, professora canadense que também havia feito campanha por clemência. Enquanto Jonathan definhava na prisão ano após ano, o apoio a ele, tanto nos Estados Unidos quanto em Israel, começou a crescer. Israel só reconheceu formalmente Pollard como seu espião em 1998. Uma proclamação formal declarou que Jonathan Pollard foi agente oficial de Israel, controlado por altos funcionários do Escritório de Relações Científicas de Israel. Jonathan Pollard recebeu cidadania israelense enquanto ainda estava preso. Ele não conseguiu reverter sua sentença nos recursos e vários presidentes dos Estados Unidos da América negaram clemência ou comutação. Jonathan Pollard chegou até a ser usado como moeda de troca na tentativa do então secretário de Estado dos Estados Unidos da América, John Kerry,
de intermediar um acordo de paz no Oriente Médio em 2014, mas isso também não resultou em nada. Após 30 anos preso, Jonathan Pollard foi libertado condicionalmente em 2015. Sua liberdade condicional exigia morar na região de Nova York, acesso restrito à internet, apresentações regulares ao agente e uso de tornozeleira eletrônica. Após o fim da liberdade condicional em 2020, Jonathan Pollard realizou seu sonho de fazer Aliyá e imigrou para Israel com a esposa Esther em 30 de dezembro de 2020. Ao chegar em Israel, ele beijou o asfalto e foi recebido como um herói nacional pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Jonathan Pollard ainda mora em Israel. Esther, sua segunda esposa, morreu de Covid em janeiro. Em 2022, Jonathan participa de entrevistas na televisão e ministra palestras sobre sua vida e experiências. Ele segue como herói em sua nova casa, enquanto o legado de traição nos Estados Unidos da América persiste quase 40 anos depois. Os Estados Unidos e Israel conseguiram deixar a saga de Pollard para trás, embora ambos os lados provavelmente continuem mais vigilantes do que antes. Durante os muitos interrogatórios e exames de polígrafo de Pollard, uma dúvida frequente era sobre a participação de outras pessoas em suas atividades de espionagem. Teorias da conspiração circularam sobre um misterioso Senhor X, uma figura sombria de alto escalão do governo dos Estados Unidos da América, que supostamente seria o chefe de uma rede muito maior de espiões. No entanto, a navalha de Ockham sugeriria que esse é um cenário improvável. Como acontece com todos os espiões e agentes duplos, os fatores e circunstâncias que levaram Jonathan Pollard a espionar são variados. Em sua própria mente, ele se sentia justificado no que fez. Na visão da lei, ele cometeu um ato criminoso e recebeu uma punição justa. Obrigado